Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Profeta Isaías, capítulo 1. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler do primeiro versículo ao 9. E depois, capítulo 2, do 1 ao 5. Isaías, capítulo 1, do 1 ao 9. E depois, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Que diz assim a palavra do Senhor: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas consumida pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra não se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Vamos ao capítulo 2, versículo de 1 a 5. Palavra que veio em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados irmãos e amigos, internauta que nos escuta, gostaria de tratar de um tema essa noite, convidativo. Justamente trata-se do nome dele, um convite generoso. Por que um convite generoso? Porque o Senhor sempre está nos oferecendo convite generoso para estarmos prostrados perante a Ele. O profeta Isaías, um dos maiores profetas, não só pelo seu livro, que é o maior, mas porque realmente ele foi um homem qualificado por Deus para pregar para o povão, para a massa, para os necessitados e também para as autoridades. O profeta Isaías, ele confrontava
direto com as autoridades, era um homem muito corajoso. Logo a coragem não vinha dele, vinha do Senhor. Ele profetizou entre 742 a 687 antes de Cristo. Disse aqui o texto que ele profetizou ao povo de Judá, da tribo de Judá, e o povo da cidade de Jerusalém. E ele vem destacar que as principais mensagens do seu livro são o poder de Deus de Israel sobre todas as coisas e a sua santidade perfeita. Ele ressalta que o Deus de Israel tem poder sobre todas as coisas, falava para o povo naquela época, e a sua santidade seria perfeita, é perfeita. Nós somos santos, separados por Deus, glória a Deus por isso, mas a nossa santidade nunca será perfeita. O homem é falho, mas Deus, como é perfeito, a sua santidade sempre foi e será perfeita. O profeta insiste em que os maiores perigos que a nação corre é que pode levar ao desastre são o pecado, a desobediência e a falta de fé em Deus. Providencialmente de manhã na escola bíblica dominical falamos sobre isso, a falta de fé, o pecado e a desobediência ao nosso Deus, onde levará o homem à ruína. É isso que o profeta Isaías vem deixar bem claro aqui no decorrer de todo o seu livro. Então, com palavra e por meio de atos simbólicos, o profeta faz um apelo ao povo e às autoridades para que vivam uma vida de honestidade e justiça. Já acontecia naquele tempo o grande desvio, a grande desonestidade e a falta de justiça do povo de Deus. Isso acontece até os dias de hoje ainda. A mensagem ela é viva e eficaz, muda tão somente de tempo, acontece da mesma forma no dia de hoje. E o Senhor já estava usando aquele homem ali para profetizar em relação ao pecado do povo. Então, o que é que acontece nesse convite generoso? Quem são os convidados? Filhos desviados e revoltados. Veja no versículo número 2 do capítulo 1. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque os fala. Daqui por diante. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Ou seja, estão desviados. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que a pessoa estando desviada, tão somente está afastada da igreja. Veio para a igreja, saiu, não está participando mais da servidão ao Senhor. Nós achamos que é só dessa forma. Mas muitas vezes o desvio está no nosso coração. Quantas pessoas, crentes, estão participando do culto ao Senhor, estão frequentes nas igrejas, participando de tudo, mas está com desvio no seu coração. O Senhor sonda os corações. Desviado não só é aquele que está fora da igreja, não. Há irmãos dentro das igrejas que está com o seu coração desviado. E o Senhor sabe muito bem disso. É para isso que ele usava esse grande homem. Esse convite vem aos filhos desviados, aos infiéis e sensatos. Diz no versículo número 3, o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. São infiéis, diz aqui o texto, insensatos, não querem entender a minha palavra. Eu restauro, eu cuido, eu trago para junto de mim, daqui a pouco eles me dão as costas. Isso aconteceu no decorrer do cristianismo, no decorrer da Bíblia Sagrada. Se você ler o livro de Juízes, depois da morte do general Josué, que adentra no livro de Juízes, o povo se desviava, ficavam totalmente perdidos. Deus levantava um juiz, o juiz julgava, organizava tudo. Muitos juízes também foram profetas, falando para o povo se organizava, o juiz morria,
povo voltava, se revoltava contra o Senhor novamente, se desviava, e Deus levantava juiz novamente. Sempre houve essa história do desvio do povo de Deus, não só fisicamente, corporalmente, mas também no coração. Ele chamando o povo de corruptores, de corruptos, versículo número 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, ou seja, se acovardaram, se corromperam perante o Senhor e se acovardaram, deram um passo atrás. Apocalipse, capítulo 21, diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. E o desejo de Deus para com seu povo, através do profeta Isaías, era trazer aquele povo para junto de si, para que eles pudessem colocar sua fé em dia, abandonar o pecado e se arrepender, confessar seus pecados ao Senhor. Era esta a intenção do Senhor, é a intenção do Senhor. O povo estava desesperado, versículo número 6, vamos trabalhar expositivamente esse texto. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Que desespero! Corpo totalmente em chagas, em todos os sentidos. O Senhor está falando aqui, fisicamente e espiritualmente, o povo estava doente. E a maior doença que existe aqui na terra é o pecado. Ela é incurável, se Cristo Jesus não colocar sua mão sobre a vida do homem e da mulher. Mas ele faz um convite, que é o tema da nossa mensagem, um convite generoso. Para que ele faz esse convite? E em que sentido o Senhor faz esse convite? Ele faz o convite para o povo conversar com ele. Hoje nós conversamos com o Senhor através da palavra, do Evangelho, mas naquele tempo ele mandava que o profeta Isaías pregasse para o povo conversar com ele. Veja no versículo de número 18, do capítulo 1, versículo 18: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus querendo se aproximar do povo, querendo perdoar, tornar seu pecado branco como a neve, lavar, purificar, remir, cobrir. Mas o povo não queria nada com o Senhor, e ele fazendo esse convite, insistindo. Então, nesse texto aqui encontramos o quê? A rebelião do homem e a misericórdia de Deus. O homem sempre teve essa afinidade de se rebelar contra Deus, mas Deus sempre teve a bondade e a fidelidade de estar redimindo o homem, de estar tendo misericórdia para com a sua vida. Nós só estamos aqui, meus, por conta da misericórdia de Deus. E essa nossa vida de santidade que levamos com dificuldade, sim, a cada dia, mas só levamos essa vida de santidade pela misericórdia de Deus. Porque se fosse pelos nossos pecados, estaríamos totalmente eliminados, não teria cura. Mas tem um Deus Todo-Poderoso que coloca a mão na minha e na sua cabeça a cada dia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui também tem uma promessa de Deus, ainda estou na parte introdutória, mas estou já acabando. Aqui tem uma promessa de Deus, pleno perdão dos delitos. Ainda no verso 18, ele fala muito esse versículo 18. Vinde, pois, arrazoemos, ele diz, arrasa na minha presença, me glorifica o meu nome. É um arraso mesmo glorificar o nome do Senhor, se deleitar nele, confiar nele. Isso é um arraso para o crente, para ele ter alegria, glorificar realmente. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados esteja terrível, venha arrasar na minha presença. É um convite glorioso realmente. E realmente eu passei a semana me regozijando nesse texto, dessa mensagem. Ele ainda diz, em relação às suas promessas, bem-aventurança na terra, no versículo 19. Entre o versículo 19 e 20, vamos concluir a introdução. O versículo 19: Se quiserdes e me ouvirdes,
comereis o melhor dessa terra. Você tem uma promessa melhor do que essa para a sua vida? Se você quiser, ele diz, se quiser, está aí no seu coração, quer me ouvir? Eu vou te dar o melhor nessa terra. Irmãos, se apegue com isso. Se apegue com isso. E além disso, ele vem dizer, através das suas promessas, vem trazer o quê? Uma advertência severa, extermínio se o convite for recusado. Deus te faz o convite a cada dia. Deus me convida cada dia. Mas se eu, você, ainda não estivermos dando ouvido, recuando o convite do Senhor, olha o que vai acontecer no versículo 20. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Não sou eu, nem o profeta Isaías. Quem disse foi a boca do Senhor. O que é que ele disse? Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada. Isso é palavra de Deus, meu irmão. Cuidemos com a nossa vida, é palavra de Deus. Então vamos ao primeiro ponto da nossa mensagem. Uma palavra para os reincidentes. O que é que significa essa palavra reincidente? É aquele indivíduo que volta a estar cometendo aquele crime que ele cometeu anteriormente. Na verdade, o sujeito que pratica repetidamente a mesma conduta. Vou dar alguns exemplos aqui. Um tabagista, um fumante, ele fuma, passa um tempão fumando, daqui a pouco o pulmão está comprometido, vai ao médico, o médico diz, não fume mais, você vai morrer. Ele volta, melhora um pouquinho, daqui a pouco continua fumando novamente e morre mesmo. O alcoólatra é a mesma coisa. O criminoso comete um crime, é julgado, vai para o presídio, depois sai, comete o mesmo crime. Ele não é mais réu primário, passa a ser reincidente. E o Senhor vem falar aqui para os reincidentes. Uma palavra para os reincidentes. O relacionamento do reincidente com Deus. Justamente vem dizer no versículo de número 2, mais uma vez, ouvi aos céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Reincidente, eles estiveram com o Senhor engrandeceu, o Senhor criou, deu tudo que eles precisavam. Eles se revoltaram contra o Senhor e ia e vinha, ficava naquele ioiô. E o Senhor, o que é que está acontecendo com esse povo? Eu tenho tudo de melhor para eles, eu tenho o melhor dessa terra para eles, mas eles continuam reincidindo. Qual é o sentimento do amor de Deus pelos reincidentes? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Oséias, no livro do profeta Oséias, capítulo de número 11. Vou esperar que todo mundo abra, não tem pressa. Oséias, capítulo 11. Oséias, depois de Ezequiel, depois do profeta Ezequiel, você vai encontrar o livro de Oséias, capítulo 11. Vamos trabalhar um pouquinho no versículo 8 e 9. Sentimento do amor de Deus pelo reincidente. Oséias 11, 8 e 9. Como te deixaria, ó Efraim? Como te engrandeceria, ó Israel? Como te faria com Adimã? Como faze-te com Zebuim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se estendem, se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Mesmo, olha como Deus é maravilhoso, ele sabendo que o povo tinha dado as costas a ele, o povo era reincidente, no seu pecado, na sua obediência, na sua transgressão, e ele vem dizer que eu não vou deixar esse povo, que esse povo é meu, é criação minha, eu não vou abandonar esse povo, que foi eu que criei e os amo.
Olha no versículo 1 de Oséias 11: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. O Senhor nos ama desde menino, até mesmo de entrar no ventre da nossa mãe. Assim Ele criou aquele povo e amava desde menino. Tirou do Egito por amor. O povo reincidia, transgredia, e Ele amando a cada dia. Deus pelo seu povo fez os maiores sacrifícios. Quando Ele fala lá em João 3,16, um texto muito conhecido, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para aqueles que dele crêem tenham vida viva. É o amor de Deus, só Ele pode proporcionar esse amor bendito sobre nossas vidas. Então, é um convite generoso realmente que Deus tem para cada um de nós a cada dia, em relação até mesmo aos reincidentes. E a grande promessa de Deus foi de voltar atrás. Ele sempre voltou atrás em perdoar o povo, e queria que o povo voltasse atrás, mas para abraçá-lo, para obedecê-lo. Esse era o desejo do Senhor. Deus recebe o filho pródigo cheio de amor, lá em Lucas capítulo número 15. Todos conhecem a história do filho pródigo. Olha o que o Senhor colocou no coração daquele pai. O filho pediu a sua herança, foi para as orgias, foi para a bebedeira, foi gastar com aquilo que não devia, com aquilo que não era pão. Acabou tudo que o pai suou, derramou suor ali para deixar para os seus filhos. Ele acabou toda a sua herança, toda a sua parte. Esse rapaz volta, filho pródigo. Se Deus tivesse endurecido o coração daquele pai, não queria nem vê-lo, de longe mesmo, da porteira para trás você volta, do portão para trás. Mas Deus amoleceu o coração daquele pai. Era Deus trabalhando na vida daquele pai. Não foi a atitude do homem, não foi o humano, não, foi Deus. Liberou o perdão do coração daquele pai para receber o filho pródigo. É essa a bondade de Deus. E a condição para regressar: conhecimento dos pecados. O povo de Deus só regressa ao Deus, só sai do seu desvio quando tem conhecimento dos pecados. Por isso que Deus faz esse ajuntamento de pessoas, instituiu a sua igreja, para que possamos conhecer a sua palavra e ter lição sobre o conhecimento do pecado. Eu preciso saber qual é a gravidade do pecado que estou cometendo. Não existe pecadinho e pecadão, mas todo pecado é grave perante ao Senhor, e eu tenho que tomar como isso para o meu coração: gravidade, o pecado é grave. Eu preciso estar afastado do pecado para estar me aproximando do Senhor Todo-Poderoso. Então o Senhor faz convites, fez convite ao povo naquela época, faz convite a mim e a você hoje, e um convite acompanhado, recheado de promessa. Promessa de comer o melhor dessa terra. Quer comer o melhor dessa terra? Tire o desvio do seu coração, volte para o Senhor. Irmão Mário, aqui são todos crentes, não tem ninguém desviado, graças a Deus. Mas eu não conheço o seu coração, meu irmão. Eu não sei como é que está o relacionamento do seu coração para com Deus. Não é à toa que o Senhor coloca essa mensagem na palavra. Ele conhece realmente o nosso coração. Segundo ponto: uma pregação comovente. Uma pregação comovente. Quem é o pregador dessa mensagem? O profeta Isaías? Não, é o próprio Deus. Olha no versículo 2 novamente: ouve aos céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é que fala. Era o próprio Deus falando ao povo. Na verdade, a Bíblia é Ele que fala, toda a Bíblia. A pregação é eficaz porque vem dEle. Ele apenas usa os homens. Os irmãos estão cansados de saber disso. O pregador é o próprio Deus. Essa pregação é comovente porque as pessoas daquela época do profeta Isaías, e tem muita gente no dia de hoje, tem uma religiosidade exterior. Nós precisamos ter religiosidade, sim, mas religiosidade interior, no nosso coração. Eu preciso trabalhar a religiosidade interior,
o meu relacionamento com Deus. Mas o que era que estava acontecendo com o povo de Deus? Estava com um relacionamento exterior. Vamos analisar entre o versículo 11 e 15, qual seria esse tipo de relacionamento exterior? Isaías 1, versículo 11 a 15. Ele diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? O Senhor estava aborrecido com sacrifício, que era sacrifício de tolos. Diz: Senhor, estou farto dos holocaustos, de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrada de sangue de novilho, nem de cordeiros, nem de bodes. Ora, se naquele tempo existia esse tipo de sacrifício, o sacrifício era feito dessa forma, mas o Senhor não estava se agradando, Ele não estava recebendo, porque o povo estava com religiosidade exterior, de aparência, fazendo sacrifício só de aparência. Coitado dos animais, né? Sendo sangrado ali, para um capricho de um homem ou de uma mulher que estava fazendo sacrifício exterior. Não estava com o seu interior íntegro perante ao Senhor. Ainda no verso 12, aliás, a partir do verso 12 agora. Quando vindes para comparecer perante a mim, que vos requereu só pisardes aos meus átrios? Ele não estava nem recebendo esse povo que pisasse nos seus átrios, no pátio da tenda, no pátio da congregação. Ele não estava recebendo o sacrifício, nem muito menos que pisasse nos seus átrios, aí no terreno ao lado da igreja. Ele não estava nem recebendo esse pisar nos seus átrios. Não continueis a fazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. E o incenso, além de abominação, ele cheira mal, viu? Alguém aqui já sentiu o cheiro do incenso? Aquilo é abominação aos olhos de Deus, até no dia de hoje. Principalmente quando a religiosidade é exterior. Vocês entendem o que eu estou falando. E também as festas de lua nova. Festa de lua nova acontecia uma vez por mês, no primeiro dia. Não era uma festa que estava no calendário judaico, não. Mas eles festejavam tão somente colheitas e a boa situação do comércio. Ou seja, o povo só estava festejando, glorificando aquilo que recebia de alimento, de colheita, do lucro do comércio. Estava só cada vez mais se abastando e não esquecia do Senhor, não lembrava do Todo-Poderoso, através dessas festas de lua nova. Ele vem dizer os sábados, oferecendo o dia para o Senhor, que oferecia o sábado, oferecia também com religiosidade exterior. A mesma coisa, irmão, hoje é o dia do Senhor, nós celebramos hoje no dia de domingo, o dia do Senhor. Eu venho à igreja no dia do Senhor, não venho com o meu coração contrito, venho com a minha religiosidade exterior. O Senhor recebeu o nosso culto. Meu coração tem que estar sendo agradável perante a Deus. Não vamos atingir a perfeição, já falei, mas buscar a perfeição no nosso coração a cada dia, pedindo ao Senhor que nos dê ânimo para vir à sua casa e glorificar o seu nome. O povo nem à casa de Deus estava indo, ele nem estava aceitando que eles pisassem nos seus átrios. E a convocação das congregações. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Iniquidade, os povos se ajuntavam, faziam um ajuntamento solene ali, mas com iniquidade, e o Senhor não recebia. Eu não posso cultuar o meu Deus com iniquidade, praticando aquilo que é iníquo perante o Senhor, me afastando dEle, fazendo coisa que me tira da presença do Senhor, que Ele tira da presença do Senhor. Versículo 14: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, e a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Ué, Deus sofrendo? Deus falou para quem estava cansado de sofrer. Ele sofre sim, com as nossas iniquidades, com o nosso pecado, Ele sofre, com o nosso culto solene, transgressão, não reconhecimento do pecado, falta de fé. Precisamos ter fé,
ter arrependimento dos nossos pecados e confessar nossos pecados ao Senhor. Falei isso também pela manhã. Versículo número 15. Pelo que quando estendeis as mãos, olha, tem tanta gente que estende a mão, né? Fecha os olhos, estende a mão, faz um espetáculo. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, por conta da iniquidade. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não há osso. Por quê? As vossas mãos estão cheias de sangue, cheias de maldade. O sangue, na palavra de Deus, lá no hebraico, vem significar maldade. O povo com maldade no coração, servindo a Deus de aparência, fazendo descaso da palavra do Senhor, fazendo descaso do profeta Isaías. Ele disse que eu não escuto as suas orações, não ouço. A situação pesada estava passando o povo. E ainda hoje, nos dias de hoje, muita gente passa por essa situação também. E temos que pedir a Deus que mude o quadro da nossa vida. Vem dizer aqui que as pessoas estavam corrompidas, no versículo número 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de maligno, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Na verdade, repito, o povo se acovardaram. E Deus estava sofrendo com isso, como Ele disse na sua palavra, pela covardia do povo. Pessoas que abandonaram o caminho do Senhor, diz no versículo de número 2. Então, qual o conteúdo dessa mensagem aqui? Revelar o pecado. Irmão, mais um dia de domingo à noite, culto de louvor e oração, falando sobre pecado. Mas o pecado não está vivo na nossa vida a cada dia, não. Quem aqui hoje não cometeu nenhum pecado? Pode levantar a mão para a gente glorificar a Deus pela sua vida. Se você não cometeu nenhum pecado no dia de hoje. Ninguém vai levantar, meu irmão. Então o pecado tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado o pecado. E era o que Deus estava fazendo. Revelando, versículos 5 e 6. Ele revelando para o povo. Porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, chagas, pecado, maldade na vida do povo. Então, é o conteúdo do Senhor revelar o pecado nessa mensagem. Ele condena a justiça baseada na religiosidade, como falamos aqui, entre o versículo 16 e 17. Ele exorta para o arrependimento e para a conversão, que diz no versículo 17, aprender a fazer o bem, atentar à justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Esse é o papel da igreja, e a igreja somos nós, portanto esse é o seu papel, ajudar os órfãos, defender a causa das viúvas. Será que estamos trabalhando nesse sentido? Eu sou falho, meu irmão, você é falho, todos nós somos falhos. Estamos ainda um pouco distante de estar cumprindo com aquilo que Deus determinou para com a nossa vida. Mas Ele também vem dizer nessa mensagem que está fazendo um convite generoso a mim e a você, para voltar esse primeiro amor. Aquele amor quando você conheceu o Senhor, foi chamado, que o seu coração vibrava, e você queria fazer a obra do Senhor com intrepidez. Ele convida você a voltar novamente a trabalhar dessa forma perante a Ele. As pessoas abandonaram o caminho de Deus. Então, havia e há também nos dias de hoje ainda um sofrimento para o Senhor, para quem abandona o seu caminho. Ele exorta para esse arrependimento e a conversão, oferece aos arrependidos uma nova graça. Versículo 18 novamente, a terceira vez que estamos indo no versículo 18, ele oferece para os que estão se arrependendo uma nova graça. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isso é graça de Deus, branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como lã. Graça. É isso que Deus deseja para mim e para você. Graça. Pecado longe da gente, a nossa vida com pureza, branca como a neve a cada dia. Que estejamos lutando para isso, meu irmão. Oferece arrependimento e ela adverte seriamente acerca dos perigos da rejeição. Vamos ao versículo 20 novamente.
adverte sobre os perigos da rejeição, mas se recusardes, fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Adverte, Ele tem nos advertido. Toda a Bíblia sagrada, de Gênesis a Apocalipse, a advertência do Senhor quanto ao pecado. Ele mesmo disse, como está na palavra. Portanto, irmãos, graças a Deus, né? Nós estamos no caminho certo, porque estamos buscando ao Senhor, estamos aqui prostrados perante a Ele. Tão somente precisamos trabalhar mais a nossa religiosidade interna, o nosso coração, para que Deus continue se agradando de cada um de nós. Não faça com que Deus sofra por causa de você. A palavra dele diz que Ele sofre, porque Ele é bom, Ele é fiel, misericordioso, e criou o Filho para ser íntegro na sua santa presença. A partir do momento que o Filho se desvia, Ele sofre, não tem como. E para concluirmos, vamos ao capítulo de número 2, que lemos anteriormente. Mais uma vez, vamos acompanhar o capítulo de número 2. Palavra em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e elevará sobre os outeiros, e para ele fluirão todos os povos. O Senhor faz uma promessa, que o monte será estabelecido, o cimo do monte, que a casa do Senhor será estabelecida, restabelecida, que Ele está trabalhando a cada dia para melhorar o relacionamento do seu povo para com a sua igreja, que Deus santifica a sua igreja a cada dia. Cristo Jesus continua santificando a sua igreja, porque Ele tem um propósito de vir buscar a sua igreja, a sua noiva. E Ele não vai querer chegar aqui, se Ele voltar hoje, encontrar a igreja em iniquidade, em transgressão. Esse não é o propósito, a vontade do Senhor. Ele quer encontrar a igreja íntegra para receber como sua noiva. Ele prepara a cada dia, está preparando a nossa morada celestial, está preparando a casa, os outeiros, para que afluirão, subirão, edificará todos os povos. Versículo número 3, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Na verdade, o Senhor aqui já estava, através do profeta Isaías, profetizando a bênção do global do milênio, a bênção do milênio da vinda de Cristo. Esse texto estava se referindo. E esse mesmo texto, o profeta Miqueias, ele repete, lá em Miqueias, capítulo 4, versículo de 1 a 3, ele repete esse mesmo texto, de 1 a 5 de Isaías. O profeta Miqueias foi contemporâneo de Isaías. Ambos viveram entre os séculos 6 e 7, profetizaram praticamente a mesma mensagem. Há uma afinidade muito grande, uma identificação muito grande. Isaías e Miqueias, no restabelecimento do povo de Deus, no restabelecimento da casa de Deus. O profeta Miqueias anuncia que a bondade de Deus, o Deus que castiga, é o Deus que perdoa. Ele anuncia ao seu povo lá, que era da mesma época, um profetizava de um lado, outro de outro, numa cidade, outro noutra, profetizava que aquele mesmo Deus que castigava é o Deus que perdoa. É como se Ele tivesse uma mão para bater e a outra para acariciar. É isso que Deus faz conosco. De vez em quando Ele nos pega na grande, nos dá umas palmadas, mas Ele tem uma mão para nos acariciar, porque Ele é bom. Ele é o único que não guarda rancor, que não guarda ira. Apesar que a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, é porque Ele nos ama tanto que Ele não quer vingança e retaliação entre nós. É a mão de Deus Todo-Poderoso. Então, aquele homem, aquela mulher que realmente tira a iniquidade do seu coração, volta para o Senhor, que se aproxima do Senhor,
toda maldição da sua vida estará eliminada com aqueles 3 processos: fé, arrependimento e confessar os pecados. É preciso passarmos por esses 3 processos. Hoje mesmo, uma pessoa me abordou, permita-me falar desse espaçozinho curto, uma pessoa me abordou e disse: Mário, é importante ter fé. Eu digo: muito importante, primordial na vida do homem e da mulher. Bem, tenha fé, reconheça o seu pecado e confesse ele ao Senhor. Essa resposta de hoje à tarde a uma pessoa que não conhece a Deus, mas estou orando em nome de Jesus para que ela conheça o Senhor, busque esse Deus de Israel. O renascimento da terra, ela é a restauração citada por Pedro, aqui fala do milênio, aliás, da bênção global do milênio, fala até da restauração da terra, citada pelo apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 19 a 21. O Senhor, além de perdoar os nossos pecados, o Senhor, além de nos estar acolhendo a cada dia, mesmo com as nossas dificuldades, Ele restabelece a terra. Ele sabe da nossa necessidade. De ontem para cá, hoje, de ontem para cá, de ontem para hoje, olha o que é que tem acontecido. A gente clamando aqui o tempo todo por água, e Ele já manda com abundância. Ele sabe que Boqueirão estava já secando. Ele disse: mas eu não vou deixar secar, porque eu prometi, enquanto houver o mundo, a chuva, sol, frio e calor. Está lá em Gênesis. Ele sabe da nossa necessidade. 3 dias, 4 dias atrás, estavam morrendo de calor. Ninguém aguentava ficar em casa, fora de casa, em lugar nenhum. Vai ter gente hoje, vai dormir de coberta de edredom, né? É o nome certo, é isso? Pronto, vai entender que hoje vai dormir de edredom. Porque é o Deus que não esquece de você, é o Deus que cuida de você, é o Deus que sabe a sua necessidade. Louvado seja Deus. Quais são as razões dessas bênçãos que recebemos de Deus, meus irmãos? Cristo governará o mundo e todas as promessas feitas cumprir-se-ão. Ele já governa o mundo, vai continuar governando, e todas as promessas que Ele fez para mim e para você, para o povo no tempo de Isaías, essas promessas estão sendo cumpridas, e Ele vai cumprir. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não deixe que o seu sonho caia, principalmente aquele de aumentar a sua fé em relação ao Senhor, que Ele vai realmente sanar toda a sua dificuldade, toda a sua necessidade. Que o Senhor nos abençoe. Eu não vou me estender muito não, porque foi até aqui que o Senhor falou ao meu coração. E que Deus tenha realmente falado aos vossos corações. O meu desejo é que você esteja lendo esse capítulo 1 e 2 de Isaías e colocando, implantando, fazendo exegese, não para fazer pregação não, mas para você entender esse texto. Entre nesse texto, durma com ele, para que o Senhor possa continuar dando a oportunidade de edificar a sua vida. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.